Olá, queridos amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Continuaremos hoje, falando sobre as declarações de Jesus, que são muito interessantes. E como nós já vimos no vídeo passado, quando ele diz que quando vejam a terra branca, ela está pronta para a ceifa. E é interessante nós notarmos, que essa exortação, ela vem para que nós tenhamos consciência da nossa realidade, nós tenhamos consciência de muitas coisas que muitas vezes nós deixamos no nosso mundo de fantasias, ou não vou falar bem fantasia no sentido de ilusão, mas de irrealidades. E Jesus, ele quer que nós entendamos a realidade, ele quer que nós busquemos cada vez mais esse patamar de entendimento a respeito da realidade que nos cerca. E hoje, já novamente, pulando para o 36, João 4,36, então ele diz assim: o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se alegrem. Então Jesus é aquele que ceifa no sentido de colher a boa produção da terra. E a palavra ceifador é compreendida de maneira errônea, porque ela é normalmente confundida com a morte, aquele ceifador de capa preta, de foice na mão. Mas não é bem assim. Aqui nesse caso, e no caso real da palavra, Jesus é o ceifador e ele veio para nos acolher, para nos receber, e não para nos trazer o medo, o desconforto, e principalmente, aquilo que nós desconhecemos, nós realmente fugimos, sofremos, e dessa maneira nós vamos arcando, cada vez mais as nossas costas com o peso do fardo que nós estamos colocando nela, E quando Jesus diz assim, o que ceifa recebe o galardão. Então fui procurar a palavra galardão, sei que todo mundo sabe, mas eu achei interessante deixar registrado que galardão é reconhecimento por serviços relevantes prestados. Então, ele receberá isso por justa causa, o reconhecimento pelo seu trabalho em prol da humanidade, Porque, afinal de contas, essa é a sua missão, foi-lhe confiado pelo seu Pai. Então, Jesus, ele vem, vai receber o galardão, e dessa forma, esse galardão, ele quis dizer que são as consciências vívidas, íntegras e integradas à nova lei da humanidade. Aí sim nós estamos falando de um novo modus operandi, Então ele vai unir as essências humanas para a vida eterna, porque aqui ele diz, e ajunta fruto para a vida eterna. Então ele vai levar essas consciências vívidas, pulsantes, conectadas com essa realidade para a vida eterna. E por falar em vida eterna, por falar em eternidade, nós vamos entender agora o que significa eternidade, que ainda há aqueles que não entendem direito essa palavra.
ou o seu significado. Na verdade, a eternidade ela não tem uma origem definida, não se sabe quando ela surgiu. Porém, nós vamos ver, né, que a palavra já contém o termo idade, né, eternidade, o que anuncia, evidentemente, uma contagem de tempo. Ou seja, que significa uma divisão de tempo. Para nós, aqui, habitantes desse mundo, começa lá com 60 segundos, 60 minutos e assim vai. Então, essa é o nosso marcador de tempo, onde nós vamos estabelecer todas as idades. Nós vamos entender a idade do planeta, a idade da galáxia, a idade do universo. Nós vamos saber o tempo que nós temos, dividir esse tempo ou multiplicar esse tempo. Tudo isso está dentro dessa palavra idade. E também ela vai ser muito importante porque ela vai dividir as eras geológicas, onde nós podemos apreciar a lei do progresso operando no nosso mundo, no nosso sistema. Mas vamos falar sobre a palavra toda, eternidade. Então, o que é o éter, né? Éter é um material que preenche a região do universo acima da esfera terrestre. Lá, quando foi denominado éter, então o conhecimento não era tão grande como nós temos hoje a respeito daquilo que preenche o universo. Então, mas vamos continuar falando o que se falava lá atrás, éter. Então, o éter é o todo, aquilo que preenche o universo e a idade. Então, eternidade. Então, é algo, a palavra eternidade é algo perceptível, ainda que de forma vaga. Mas está longe da nossa compreensão quando dizemos que a eternidade é aquilo que não teve começo e não terá fim. Então, aí começa o nosso equívoco em relação até à criação do Criador de todas as coisas. Quando nós respondemos assim, o que é eternidade? É aquilo que não teve começo e nunca terá fim. É a mesma coisa quando nós perguntamos à criança por quê? E ela responde porque sim. Ou seja, não respondeu, não disse, não entendeu, não quis falar, né? Porque não entendeu o âmago da questão. Agora, quando nós falamos sempiternidade, aí a história muda, né? Porque a sempiternidade é o que comporta a eternidade. Ou seja, o Criador de tudo que existe. Não há começo, não haverá fim, não há tempo. Ele é o macro, o micro, é tudo. Então, aí nós estamos falando da sempiternidade. O que Jesus, então, quis dizer sobre o seu trabalho é desembaraçar esse infinito desconhecimento daqueles que o ouvem, nós mesmos. Então, ele quer que nós entendamos isso com mais clareza, com mais assertividade. E isso traz para Jesus uma profunda alegria, né? Que, como nós vimos no vídeo passado, mata a sua fome definitivamente. E é isso que nós temos que começar a colocar para nós mesmos. Todo o conhecimento que nós abarcamos, tudo aquilo que nós buscamos ampliar a nossa visão é alimento. Como eu disse também, né? A fome espiritual, ela é muito danosa, porque ela vai se converter em doenças para o corpo físico. Então, são os anseios, são aquelas coisas que não sabemos por que estamos
nos debatendo dentro de algo que nós desconhecemos, saudade de não sei lá o que, uma vontade de não sei o que. Então tudo isso está dentro da fome espiritual. E Jesus quer que nós estejamos conscientes da importância que temos diante da sempiternidade. Aí é diferente. Então, quando nós começamos a entender a sempiternidade, nós começamos a ter maior consciência sobre a eternidade. Por isso que ele diz que, um momentinho aqui que eu vou ler, né? E ajunta fruto para a vida eterna. À medida em que o homem tira as suas escamas ou as escamas dos seus olhos, ele começa a ver mais além. Sua visão é mais abrangente, assim como a sua capacidade cognitiva, ou seja, a sua capacidade de observar, de ver, de sentir, ela também se amplia. Então isso é que Jesus espera de nós agora, nesse momento crucial, nesse momento onde nós estamos sentindo que existe realmente uma balança e que ela vai ser equilibrada. Não vai usar um peso e duas medidas, ela vai ser equilibrada. Então essa é a mensagem de Jesus. Bom, sendo assim, Jesus, em seus ensinamentos, né, em suas prédicas, ele nos mostra a condição sine qua non desse entendimento, né? Quando ele diz, um semeia e outro colhe. E aí, vamos entender, quem semeou? Né? Qual foi o semeador da essência espiritualizada na Terra? Esse semeador, ele fez essa semeadura indistintamente. Então, nós estamos falando exatamente do nosso Pai Criador, que indistintamente povoou esse mundo. Nós, fazendo um levantamento, nós vamos remontar a eras muito recuadas, quando começa toda a elaboração do desenvolvimento da inteligência humana. E isso consta cientificamente de 7,2 a 5 milhões de anos passados. Então, nós estamos acreditando nesse momento que nós já percorremos um longo caminho e chegamos até aqui, logicamente, mais espertos, mais ativos, porém ainda ingênuos em muitas coisas, principalmente da realidade que Jesus veio nos mostrar. E é isso que eu procuro desenvolver com todos aqueles que me acompanham, para que nós possamos realmente sermos instrumentos e realmente escolhermos o lado que nós devemos caminhar, com decisão e com certeza daquilo que nós fizemos a escolha. Então, quem semeou, como eu falei, foi o Criador, né? E ele fez de forma indistinta, como eu falei, e entregou para uma lei, porque suas leis são perfeitas. Então, ele fez e entregou para a lei do progresso. E essa lei, né, ela vem dentro, lógico, da nossa evolução. E ali, naquele momento, há 7 milhões e alguma coisa passados, estava já fixado o desenvolvimento embrionário da consciência humana, ou da potencialidade dos seres. Porém, segundo a ordem que vibra no universo, os mais acordados ajudam a despertar aqueles que ainda dormitam na pedra. Quando eu falo dormitam na pedra,
a imagem que vem é alguém jogado numa pedra dormindo. Sim, é isso mesmo. Mas, veja, é uma consciência que está feito musgo, está escorregadio. É bonito, é verde, mas, né, poderia ser mais produtivo. Então, os que estão mais evoluídos vêm em auxílio desses que estão dormitando na pedra. E esse é o grito de alerta de Jesus para que todos aqueles que avançaram um pouco auxiliem aqueles que estão na retaguarda. E é dessa forma que nós vamos promovendo e auxiliando todo o processo do Criador. Olha que maravilha, que coisa mais linda. Um semeia, o outro colhe. Porque aquele que semeou sabe, tem certeza, que tudo chegará aonde deve ser chegado. Nós somos o produto mais importante do universo, a inteligência humana é, né, o produto mais importante. E é por isso que nós temos que desenvolver esses assuntos, depreender esses ensinamentos, para que realmente possamos, sim, elaborar e conduzir nossa vida de forma mais equilibrada, de forma mais madura e de maneira mais suave a nossa caminhada com esse que é o nosso guia, que é Jesus. E assim, Jesus, dentro desse contexto, no planeta Terra, ele é o responsável por essa colheita. Por isso os seus avisos, por isso as suas, como se diz, as suas exortações para que estejamos atentos, porque nós somos a colheita. Nós somos a colheita e pretendemos ou somos já saudáveis, né? E deveremos estagiar assim em outras instâncias mais qualificadas, porque esse é o caminho. Então, a partir do momento em que nós temos condições, nós vamos ampliar sim esse nosso horizonte e adentrando a outras realidades que por enquanto para nós talvez seja ficção e não são. Essas realidades, elas são consequência das nossas experiências que nós acumulamos até agora. E me parece, na sequência, que vai ficar para o próximo vídeo, que ele vem trazendo, né, toda esse fluxo de informação que nos deixa mais tranquilos em relação à nossa opção de estar ao lado de Jesus, de nos identificarmos com as suas palavras, com as suas orientações. E o que é mais importante, meus amigos, é nós nos tornarmos cada vez mais íntimos do nosso governante, daquele que está fazendo a colheita, porque ele foi autorizado a fazer essa colheita, né? Então, se não for agora que nós vamos acertar o caminho, será um dia. Então, isso é certo, porque essa é a grande fatalidade que nós temos que passar. É o nosso processo evolucional, é a expansão da inteligência, porque quando nós expandimos a nossa capacidade, a nossa inteligência, nós estamos expandindo a força do Criador. É bom não esquecer, é bom termos isso em mente e fazer da nossa estrada um caminho mais suave, caminhando com Ele, nosso Mestre Jesus. Até a próxima, um grande beijo, uma excelente semana e muita luz.